Nós temos a grata satisfação e alegria de apresentar nessa noite o Joseph de Souza Dias. Ele é mais conhecido como Souza, atleta de Cristo. Nasceu no Rio de Janeiro, é jogador de futebol no Grêmio e atua como volante. Na sua vida profissional, ele já jogou pelo Vasco da Gama em 2008 até 2010 e pelo Porto em Portugal, de 2010 a 2012. Ele é casado com a senhora Daniele, que nos dá a honra da sua presença também. Gostaria que ela ficasse em pé. Seja bem-vinda, Daniele. Com a palavra, então, o nosso palestrante, Joseph. Amém. Amém. Queria agradecer de antemão a presença de todos aí que vieram. A gente é muita alegria. Você que veio pela primeira vez, saiba que você não está sozinho também. Sua primeira vez que venho no encontro da Donep. Então eu também sou a primeira vez. Antes da gente começar, eu queria fazer uns agradecimentos. Agradecer ao meu irmão Jonatas. Ele congrega comigo na igreja Bola de Neve. Está ele e a sua esposa Iris ali. Veio me acompanhar, me abençoar aí. Tocar um fundo para que o Espírito Santo de Deus alcance de uma forma mais preciosa o teu coração. Queria apresentar, como já foi apresentado, a minha esposa, a minha mãe que está aí. Ela fica assim, eu não quero ser apresentada. Quando a gente saiu do carro, ela finge que eu não estou aqui. Ela é muito tímida. E os meus amigos, tem gente aberta, não vou falar o nome de todos. Eu queria agradecer a vocês, a presença de vocês que vieram pela primeira vez. Sinceramente, eu estou um pouco nervoso, porque eu nunca fui de ficar muito nervoso para falar do amor de Deus, porque eu acho que é fácil falar daquilo que Deus tem feito na minha vida, porque os frutos são maravilhosos. Eu tenho visto, posso olhar para a minha vida hoje e ver um salto muito grande. Eu costumo tentar lembrar de 10 anos atrás, e é um dos parâmetros que eu tiro da minha vida, olhar para 10 anos atrás e olhar para hoje. O que Deus fez na minha vida é muito grande, é muito maravilhoso. Eu não vou poder compartilhar tudo com vocês aqui. E às vezes para vocês também pode ser, não ser algo tão grande, tão maravilhoso. Mas o íntimo, tanto eu quanto a minha mãe, quanto os que conhecem a minha história, sabem que realmente foi algo maravilhoso. Eu costumo brincar com o Marcelo, com o Zé. Queria eu ter um testemunho, chegar aqui e falar, gente, eu tomei 5 tiros na barriga e eu fui usuário de droga não, mas eu não tive nada disso. Eu, graças a Deus, tive uma mãe abençoada que desde jovem, desde bem jovem, criança, neném, melhor dizendo, me levou para a igreja, e eu cresci no Evangelho, cresci conhecendo essa maravilhosa graça que é o Senhor Jesus Cristo na minha vida. E eu costumo dizer também que quem quer ter um testemunho desse tem que pagar um preço. A gente sabe que é fácil e é bonito a gente chegar aqui na frente e falar de muitas coisas que nós vivemos, mas a gente sabe também que não é fácil viver o que eles viveram. Não é fácil. Quando eu olho um testemunho e as pessoas falam, gente, eu passei por isso. É lindo de se ver, é lindo de se ouvir. Às vezes eu queria chegar aqui na frente também e falar isso, mas o preço é muito grande. A gente sabe que é muito doloroso, é muito complicado. Então, eu sou muito contente, feliz com aquilo que Deus fez na minha vida. Queria compartilhar algo com vocês aqui essa noite. Queria contar um pouco da minha história, porque, como eu falei, eu já sou um milagre. Só de eu estar aqui essa noite já sou um milagre. Eu falei que eu estava nervoso. Eu não costumo ficar muito nervoso para falar do amor de Deus, mas hoje estou pregando e falando, testemunhando para muita gente elegante aqui, todo mundo bem arrumado, bem vestido, bem bonito. E normalmente eu vou testemunhar nos lugares mais simples, como semana passada eu fui em Gravataí, até levar um testemunho. Eu cheguei lá, era uma comunidade, é bem simples, e aí eu fico mais à vontade. Eu vou falar a verdade, porque eu vim dali, eu sei como é que é o povo, falando para pessoas tão elegantes como estão aqui. Hoje eu fico um pouco nervoso, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai fazer com que essa palavra que eu
estou falando possa entrar de uma forma carinhosa no seu coração, que você possa levar para a sua vida e refletir. E que no final de tudo, isso aqui seja uma reflexão para a sua vida, para que você olhe para aquilo que às vezes você tem conquistado. Como foi falado, a Donep é um grupo de empresários, são muitos empresários e muitos bem-sucedidos. E em meio a isso, a gente acha muitas das vezes que a glória é nossa, que a sabedoria é nossa. E o intuito maior de eu estar aqui hoje contando aquilo que Deus fez na minha vida é para te lembrar também que se você está hoje aqui é pela misericórdia de Deus. Se você hoje respira o ar, sendo cristão ou não, evangélico ou não, católico ou não, se você tem respirado esse ar, é que o Senhor Jesus Cristo tem te dado graça para que você estivesse aqui essa noite. Nada melhor do que a gente poder olhar para o céu e falar: Senhor, muito obrigado. Nada melhor do que a gente olhar lá para trás, como eu falei, há 10 anos atrás, cada um olhar para a sua vida, ou 20, e falar: onde eu nasci, olha onde o Senhor me colocou hoje. Ontem eu tinha isso, olha o que eu tenho hoje. Então tudo é motivo para nós glorificarmos ao Senhor. Só de nós estarmos aqui é motivo de glorificar ao Senhor. Semana passada, foi pós Dia das Crianças, a gente teve a oportunidade. A gente toda segunda-feira faz um grupo lá em casa, uma reunião, onde o Marcelo, o Zé, Felipe, muitos, o Kelvin, muitos aqui que estão aqui essa noite e outros que não puderam vir, vão às reuniões da segunda-feira lá em casa. Nós sentimos no coração de, após o Dia das Crianças, reunir presentes e levar num Instituto do Câncer Infantil. Está levando lá um presente para as crianças, uma alegria para as crianças, uma palavra de consolo para a família, porque a gente sabe que não é fácil. Por isso que eu ressalto falar que você está aqui hoje com saúde é um privilégio. Você tem que olhar para o céu e agradecer bastante a Deus por ter tudo que você tem hoje. Fora os bens materiais, a saúde, que é um bem muito importante, que você deve tanto preservar, como agradecer ao Pai por tudo isso que Deus tem te dado. E nós tivemos a oportunidade de estar lá. Foi uma alegria imensa, porque as crianças, por mais alegres que elas fiquem, por mais alegres que a família fique, a alegria maior volta conosco, porque a gente vê aquilo e fala: Senhor, meu problema não é nada, aquilo que eu estou passando não é nada. Então é gratificante. Eu aconselho vocês, sempre que vocês puderem, passe lá, leve um presente, leve uma palavra. Por mais que elas não te conheçam, mas que aquelas crianças nunca viu seu rostinho na face da terra, nunca imaginou, ela vai ficar agradecida. Se você puder ainda mais levar uma palavra de consolo para aquela família, será melhor ainda. Foi o que nós fizemos, levamos presentes materiais, mas sim também uma palavra para aquelas famílias que estão passando por momentos tão difíceis. Então, agradecer também ao pessoal da Donep, os diretores, por ter me convidado. Eu me sinto privilegiado por estar aqui, como falei. Eu gosto muito de falar do amor de Deus, gosto muito de falar daquilo que Deus tem feito na minha vida. E eu falei também que eu não irei me prolongar muito, não vou me prolongar muito, eu vou contar. Eu costumo falar isso ao Zé Roberto, estou lembrando dele ali, quando ele começa, eu não vou falar muito. É 1 hora no mínimo que ele tira para... Aí eu estou lembrando dele e estou sorrindo aqui. Mas eu vou falar de alguns pontos que aconteceu na minha vida, aquilo que o Espírito Santo de Deus me lembrar, para que eu venha compartilhar com vocês. Como eu falei, a minha mãe, desde jovem, me levou para a igreja. Eu tive uma instrução maravilhosa e hoje eu creio verdadeiramente na palavra do Senhor, quando ela diz: instrui o seu filho no caminho por onde ele deve andar, porque quando ele crescer, ele nunca se desviará dele. E hoje eu vejo isso porque ela me instruiu desde pequeno a andar nos caminhos do Senhor. E eu me recordo que muitas das vezes eu não queria. Me recordo que muitas das vezes eu falava: mãe, eu quero ficar com meus amigos, quero brincar. E ela me pegava pelo braço, meio que a força, e me levava para a igreja. Mas eu glorifico a Deus por isso, porque hoje eu vejo os frutos. Eu vejo que foi maravilhoso, foi importante a presença da minha mãe na minha vida, porque foi ela que deu o início disso tudo. Eu creio que se eu não tivesse, primeiro,
a mãe que eu tenho, eu não estaria onde eu estou, porque, começando um pouco da minha história, foi bastante difícil. Eu costumo dizer, eu nunca passei fome, já senti muita fome, por isso que hoje a minha esposa chega para mim brincando, fala, como é que você consegue ficar 4, 5, 6 horas sem comer, você não sente fome? Porque quando eu era criança eu ficava, me acostumei. Não tinha tanta fartura de comida, mas sempre minha mãe, com o trabalho dela árduo, e um dos trabalhos que ela até comentou aqui, ela trabalhou na Plastigel, Flashball, é uma das empresas do custódio, Rangel, do pessoal Rangel, que é o representante da Donep no Brasil, eles estão lá em São Gonçalo, e foi até uma curiosidade. Então ela nunca deixou faltar nada na minha casa, mas a situação era complicada, porque era uma casa de, 4 cômodos que morava 15 pessoas. Então era tio, todo mundo que se separava voltava lá para casa. Na época meus avós eram vivos, moravam lá também, e eu dividia quarto com ela, com minha avó, enfim. Mas sempre, eu vou falar para vocês que eu sempre tive o privilégio de dormir na cama de casal. Eu com minha avó, eu com ela, tinha uma caminha de casal lá que eu era sempre o queridinho. E eu glorifico a Deus por isso. Meus primos ficavam com um pouco de inveja de mim, mas eu, desde menino, eu era o queridinho ali da família, jogava futebol já, enfim. E não foi fácil essa época. Eu me recordo com muita alegria porque, como eu falei, por mais difícil que tivesse sido, e foi, eu passei por isso, foi necessário para que Deus moldasse meu caráter, Deus moldasse minha forma de ser. Desde pequeno eu sempre fui muito disputado nas casas onde eu acabava indo, porque como eu não tinha situação financeira muito boa, e de São Gonçalo, para vocês se situarem um pouco, para o Rio de Janeiro é mais ou menos como daqui. Eu não conheço muito o Rio Grande do Sul, mas é bem depois de Novo Hamburgo. Dá mais ou menos 1 hora, né, mãe? 1 hora e sem trânsito de carro. Mas como a gente só tinha ônibus, era 1h30. Então, esse trajeto era um pouco difícil de ir todo dia e voltar. Eu acabei indo morar em São Januário com 11 anos. Eu tive que me separar da minha mãe. Eu glorifico a Deus por isso também, porque tinha muitas mães que tinham um apego tão grande pelo filho e às vezes frustrava os sonhos dos seus filhos por isso, mas ela sempre, desde pequena, ela me levava e ela me entregou totalmente nas mãos do Senhor, sem medo de pensar o que vai acontecer com ele. Ele é muito novinho. Ela acreditou no sonho que Deus colocou no coração, primeiro dela, porque se eu sou jogador hoje de futebol, foi ela. Eu gostava muito de futebol, mas ela me incentivou, junto com a minha avó, que acabou falecendo. E se hoje, óbvio que eu não lamento de nada, só tenho a agradecer ao Senhor, se tem uma das coisas que eu lembro da minha vida e falo, só isso, se pudesse ter mudado alguma coisa, eu mudaria só que minha avó pudesse ter visto o que eu vivo hoje, porque foi uma mulher, uma senhora que me acompanhou anos e anos e anos na minha escolinha, em São Gonçalo, no SESI. Posteriormente, eu no Vasco, ela ainda ia, minha mãe levava ela, eu não tinha condição financeira de ir e voltar. E minha mãe, de vez em quando, em um mês, levava minha avó lá para me ver quando eu não podia ir em casa. E antes de eu estrear, não no profissional, mas na TV, que foi numa Copa São Paulo de junho, foi a primeira vez que eu iria aparecer na TV e minha avó, consequentemente, veria. Ela veio a falecer em dezembro, não sei se foi depois ou antes do Natal, e essa Copa São Paulo era em janeiro, e minha avó não pôde me ver. E é uma das... não é tristeza, porque eu glorifico ao Senhor em tudo. E o Senhor sabe por que também chegou a hora dela. Mas eu queria muito ver que minha avó me visse hoje vivendo o que eu vivo, porque ela batalhou muito, como a minha mãe também batalhou muito. E eu saí de São Januário, eu fui para São Januário com 11 anos, muito criança ainda. Eu já comecei a ver muita coisa ali. Eu vivia com pessoas que, na verdade, começava a faixa etária de 12 a 18 anos, que moravam na concentração do Vasco. E eu fui morar com 11 porque ou era isso ou eu não podia, porque
dinheiro, eles não queriam me dar para eu ir e voltar. E eu não tinha dinheiro porque eu já era, apesar de novo, grande, o pessoal não deixava eu entrar pela porta da frente. Então eu fiquei em São Januário e todo final de semana tinha um amiguinho meu que me levava para casa dele, voltando aquilo que, como minha mãe me instruiu, eu era um menino bem educado e eu ia para casa dos meus amigos e com a esperteza que o Senhor e minha mãe me deu, eu já pegava, comia, lavava o prato e fazia aquilo tudo para eles me chamarem para ir de novo. E eu não era bobo. O Lucas, o Renato, inúmeros. Se eu for citar o nome das pessoas que eu fui para casa, o próprio Kardec, que jogou aqui no Inter também, é um irmão que eu tenho, tá lá no Palmeiras. E ele foi o que eu fui mais para casa dele, porque era com frequência, eu ia para casa dele. E eu fazia isso e todo final de semana, chegava o final de semana, podia ser liberado. E aí chegava, Souza, vamos lá para casa um, aí o outro, vamos lá para casa. Eu falei, gente, eu estou importante, está sendo disputado desde de criança. Mas foi tudo isso porque para onde eu ia, eu levava alegria. E isso me acompanha até hoje. O Espírito Santo de Deus, desde criança, e através desse crescimento que eu tive na minha casa, por onde eu passava, a alegria ia comigo. O Espírito Santo de Deus sempre me fez ser alegre, mesmo vivendo problemas financeiros, mesmo muitas das vezes no Vasco mesmo. Costumo sempre enfatizar isso, que com 15 anos eu tinha um empresário que se chamava o Richard, no Rio, que ele, no meu quarto eram 6 beliches, 12 jogadores, e desses 12 jogadores, só quem não trabalhava com o Richard era eu e o Allan Kardec. O Allan Kardec não trabalhava porque ele tinha situação legal, os pais dele sempre tiveram uma situação, não rico, mas pai e a mãe trabalhavam, eles tinham um carro. E eu sempre quis trabalhar com o Richard também. Mas eu nunca pude trabalhar com o Richard porque eu só vivia machucado. Os outros 10 jogadores viviam trabalhando com ele e toda sexta-feira eles iam pegar R$40 no centro do Rio, que o empresário dava para cada um deles. E se hoje R$40 já é muita coisa, naquela época para mim era muito dinheiro. Era o dinheiro às vezes da bolacha, do traquinas, do suco. E eu não tinha esse dinheiro. Inúmeras vezes eu pedia para um amigo meu, Edu, o Jonathan, até o Jefferson também, que trabalhava, que são meus amigos, até hoje eu guardo no meu coração. Fala lá com o Richard, para ver se ele pode trabalhar comigo. E a resposta era sempre a mesma, não, ele falou que não, que você se machuca muito e é complicado, você nunca está jogando. E só para você ter uma noção desse se machuca muito, eu vou contar uma história para vocês aqui, que categoria de base, para quem não conhece, não sei se todos conhecem, é complicado. Cada ano que vai passando, por isso que eu sou um vencedor. Marcelo, o Zé, aquele que consegue chegar no profissional de algum clube, ele é um vencedor, porque não é fácil. A gente sabe das peneiras que existe, da dificuldade que existe de passar de uma categoria para outra, é muito difícil. Só passa normalmente aqueles que jogam. E eu com 15 anos, eu era 2º ano de infantil, no próximo ano eu passaria para o 1º ano de juvenil. No início de temporada tinha uma Copa Gazetinha, eu fui para essa Copa como reserva, que eu era reserva. E no meio da competição eu entrava e entrava bem, até que um jogo, já era no 4º ou 5º, a gente não sei se já estava classificado, e de tanto eu entrar nos jogos e entrar bem, o treinador me chamou e falou, hoje você vai entrar titular. E nessas entrava bem, eu luxei o meu braço direito e fui com ele meio que enfaixado para o jogo. E chegando lá, joguei, estava uma maravilha, tudo lindo, jogando, titular, eu quase não jogava. E no meio do jogo eu tive uma queda que eu tentei proteger esse meu braço que já estava luxado, coloquei o braço esquerdo e caí por cima dele e fraturei o cotovelo. Eu não tem como tirar aqui agora, eu até tive que ir às pressas para o Rio para poder operar o cotovelo, porque esfacelou o osso. E
eu chorava, e recordando, desde essa época, eu lembro que tinha um amigo meu que acabou até indo para Portugal um tempo morar comigo para tentar alguma coisa lá. Desde essa época eu já fazia e cuidava das coisas do Senhor. O Vitor se machucou no jogo anterior e falou: Souza, ele não acreditava muito em Deus, ou não era muito religioso, enfim. Ele chegou para mim e falou: Souza, eu sei que você ora, que você faz isso. Ora pelo meu joelho aí que machuquei, tá doendo, amanhã tem jogo de novo, porque na categoria de base era, você joga um dia, descansa outro e joga de novo depois. Ele ora aí e tal, e eu, na maior fé, fui lá, orei pelo joelho dele, e ele no jogo jogou e eu me machuquei. E aí muitas das vezes a gente se pergunta o porquê. E eu, muito jovem, me perguntava. Eu voltei, naquela época não era avião, 7 horas de Vitória para o Rio, de ônibus, uma buracada, muitas das vezes aquele braço já estava enfaixado, mas doía. E eu voltei para o Rio naquele processo todo de fisioterapia, a equipe acabou sendo campeã, graças a Deus foi campeã, e voltaram todos alegres, e eu alegre também, mas não pude participar da festa. E fazendo fisioterapia, a equipe voltou, e eu comecei a fazer fisioterapia, isso foi em janeiro, passou janeiro, fevereiro, março. Quando foi em março, final de março, eu voltei a jogar. Voltei a jogar, e sempre naquela, fala com o Richard lá, voltei a jogar e tal. Aí passaram-se, não me lembro, uns 6, 5 jogos, e nos últimos 3 eu fui titular de novo. Eu comecei no banco e fui titular. E eu senti um problema que me acompanha até hoje, e eu creio que esse problema, Deus pode curar? Pode, mas eu creio também que esse problema é como um espinho na carne de Paulo, para que eu nunca venha esquecer que o Senhor, e que eu preciso do Senhor na minha vida. Eu tenho jogado hoje pela misericórdia do Senhor. Não foi os médicos do Grêmio, não tirando o mérito deles, não foi nada, mas eu creio que foi o Senhor Jesus Cristo, e é o Senhor Jesus Cristo que tem me sustentado. A cada jogo que eu entro, eu oro, a minha esposa ora por mim, a minha mãe, eu creio que até lá em São Gonçalo, minha família, todos clamam por mim, tem pessoas que oram por mim. Eu entro todo dia no campo, falo: Senhor, me guarda, Senhor, cuida de mim, não deixa que nada de ruim aconteça. Eu nunca, não vou dizer que nunca, porque muitas das vezes eu devo ter orado, não me recordo, mas normalmente a gente não ora pedindo vitória. Eu não oro pedindo vitória ao Senhor. Eu oro pedindo que o Senhor me guarde, que o Senhor me livre de qualquer acidente e me honre dentro do campo, para que as pessoas reconheçam aqueles que são servos e aqueles que não são servos, para que o Senhor me honre, para que as pessoas olhem para mim e vejam algo diferente. Muitas das vezes é claro que a gente se estoura dentro do campo, só quem está lá dentro sabe o que é jogar futebol. Às vezes, como a gente estava brincando aqui, você não fez aquele gol ontem? Nossa, eu falei, você não sabe como eu queria ter feito aquele gol. As pessoas me zoam, o Erlen é o que mais me zoa, que quando eu faço um gol, eu faço no mínimo umas 7 comemorações. Eu beijo a aliança errado, faço isso, faço aquilo, beijo abaixo, levanto, faço assim, coração para Dani, dos 3, enfim, faço uma porção de coisa. E eu falo para ele, é porque eu quase nunca faço gol. Então quando eu faço, eu tento fazer inúmeras comemorações para me encerrar com tudo. E voltando, eu queria muito fazer gol. Pedir perdão a vocês, mas eu queria muito fazer gol. Os colorados agradecem, mas eu sempre costumo dizer, não, Deus tem coisa melhor. Quarta-feira, quando estiver mais precisando, o Souza vai lá e coloca e vai, Deus vai honrar, amém? Glória. Amém. Então, voltando à minha contusão, eu machuquei o pubis. Na época não tinha a tecnologia que tem hoje. Eu fiquei 6 meses parado, 5 a 6 meses parado. Para um jogador de futebol com 15 anos, ficar 5, 6 meses parado, se o Senhor Jesus Cristo não estiver sustentando aquele ali, ele desiste. E eu continuei. Depois desses 5 meses aí parado, a equipe jogando, entramos numa fase octagonal. Voltei a treinar feliz. Todo jogador, você que trabalha, quando você adoece, quando você gosta do seu trabalho,
quando você mesmo adoece, você tem que ficar em casa, às vezes por muito tempo, você fica naquela assim, me ajuda, eu quero voltar logo, eu quero voltar ao trabalho, eu quero voltar a ver meus amigos. Eu também estava assim. Eu voltei e eu quero ver se alguém adivinha o que aconteceu. Eu machuquei de novo. Eu vou contar para vocês. Foi contra o Flamengo, Vasco Flamengo, na Gávea. A gente estava perdendo o jogo de 1-0. Um amigo meu que jogou no Vasco comigo, eu fui chutar uma bola. Ele botou uma sola para mim, que amigo traíra aquele. O Eric, na época, botou uma sola, eu chutei o pé do Eric e fraturei a metade do pé, o peito do pé, quebrou. Eu não queria acreditar naquilo. Eu saí do campo meio que chorando, aí botava o pé no chão assim, batia, querendo voltar. E sangue meio quente. Aí eu falei, não, vou voltar, dá. Quando eu fui voltar, parecia que tinha um buraco no chão, eu olhava, não tinha nada. E aí eu corri um buraco, joguei mais 4 minutos com o pé quebrado. Até que saiu um gol lá que o menino me driblou. E eu não aguentava correr atrás dele mancando. O treinador ficou louco comigo, porque era para eu ter pedido para sair antes, o Marcos Alexandre. E eu falei, não dá mais. Eu não queria acreditar naquilo. E logo em frente ao Flamengo, ali tem um hospital. Qual é o nome do hospital, mano? Souza Aguiar. Em frente à Gávea ali tem o Souza Aguiar. Na época não tinha carro, não tinha nada. Eu fui lá mancando, né? Atravessei rua. Minha mãe estava comigo, que eles iam ver jogo. Meus parentes todos iam ver os jogos. E fui lá no Souza Aguiar. Quando chegou no Souza Aguiar, que me colocaram numa muleta. E eu, com o pé bastante inchado, fui tirar uma radiografia. Aí mostrou, quebrou o pé. Aquilo doía tanto no meu coração. Eu perguntava assim, eu não perguntava com palavras, mas dentro do meu coração, por quê? Por que se a gente busca? Por que se a gente ora? Se a gente faz as coisas certas? Por quê? E aconteceu aquele ano na volta, o meu treinador, Marcos Alexandre, você tem que ir numa benzedeira, você tem que ir fazer não sei o quê. Que é isso? Que é isso? E aí, eu entendia o porquê que o empresário também não queria ficar comigo. Era realmente muitas contusões. E desde essa época, o Senhor me deu uma palavra que eu trago até hoje, que está em Salmos 37, que fala assim, não te indigneis por causa dos malfeitores. Traduzindo isso, quer dizer, não adianta, não fica triste. Você que tem feito as coisas certas, no seu trabalho, na sua empresa, não fique triste se as coisas momentâneas, se o que você está vivendo naquele momento não condiz com as suas atitudes, que você faz tudo certo, mas quando você vai ver as contas, o saldo está negativo. Eu fazia tudo certo, quando eu ia ver a conta, eu estava machucado. E quando eu li essa palavra do Senhor que fala, não te indigneis por causa dos malfeitores, não fique nervoso porque os ímpios estão prosperando e você não, porque a palavra de Deus é clara, fala, se eu não me engano, que os ímpios secarão como a erva. Se eles têm plantado coisas ruins e você tem plantado coisas boas, pode ser que nesse momento você está passando algo difícil, você não consegue olhar para frente, você não consegue olhar para o seu futuro e falar, eu tenho feito tudo certinho, eu vou começar a fazer igual eles. Não faça, não vale a pena. Por mais que as coisas momentâneas não tenham dado saldo na sua vida, continue praticando bem. E é importante, você que é mãe, você que é pai, levar isso para os seus filhos. Ensina o seu filho no caminho por onde ele deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. É legal hoje em dia os jovens irem para a balada. É legal hoje em dia. É moda. Eu abri mão disso tudo na minha juventude. Eu abri mão de balada, eu abri mão de tudo praticamente. Por um objetivo que era ser profissional. Hoje eu sou profissional. E eu não tenho vontade, desejo de continuar ou de deixar de ir para uma balada. Eu acho engraçado quando eu pego um táxi que o pessoal fala,
Bah! Tem uma balada aqui, fera, você já foi, não sei o quê, sou muita mulher em cima. Eu falei, não, nunca fui na balada. Como assim? Como é que é uma balada sertaneja? O pessoal até fala lá no Grêmio, a UDS. Ah, você nunca foi na UDS, tem isso, tem... Eu falei, que UDS, meu? Desde que eu cheguei aqui, eu nunca fui para uma balada, não sei o que é isso. Mas para mim não é peso, eu não sinto falta. Prefiro muito mais pegar minha esposa, sair para jantar, ligar para o Marcelo, para o Zé, para o Hélio, vamos sair para jantar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ir na sua casa, tal. Porque eu fui ensinado a isso. É importante, desde criança, você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Hoje a gente tem visto mortes de adolescente em balada. Hoje a gente tem visto prostituição se proliferando aí, porque é só isso que a balada tem para oferecer. Muita gente chega para mim e fala, pô, eu conheci minha esposa na balada. Não, nada contra se você conheceu a sua aqui. Conheci minha esposa na balada, pô, terminei agora, não deu certo. É óbvio. Eu conheci a minha na igreja. Hoje eu estou com ela, tenho 3 anos de casado com ela, entre muitos problemas que já tivemos, que só quem é casado sabe. O início, então, só para ter uma ideia, eu e minha esposa somos de criação totalmente diferente. Eu nasci em São Gonçalo, como foi falado. A minha esposa, ela diz que é mineira, mas não é mineira nada, só nasceu lá. E foi para o Rio depois, mas veio de uma família, de uma cultura, de uma vivência totalmente diferente da minha. Se não fosse o Espírito Santo de Deus na minha e na vida dela, nós não estaríamos juntos. E o mundo não entende isso. Para o mundo é casou, não deu certo, separa. Vamos viver junto, não está certo, a gente acaba. Se fosse assim, a gente já teria acabado de tanto problema que nós já tivemos lá no passado. Se não fosse o Espírito Santo de Deus a cada momento, a cada briga, tocar ou no meu ou no coração dela, para antes de dormir chegar lá e falar, não, desculpa, tá bom, mesmo com o coração, eu errei, foi eu que errei, tá? E aquilo terminou. O mundo não. Se eu briguei com minha esposa, eu vou pra rua beber, vou pra rua me prostituir, com raiva eu vou fazer isso, vou ferir ela dessa forma. E por isso eu glorifico a Deus, porque meu casamento foi criado, como a palavra do Senhor diz, na rocha, que é o Senhor. Aqui estão as 2 mulheres que eu tenho como uma base na minha vida. Uma me deu o caráter que eu tenho hoje, me fez crescer, me fez evoluir. Se eu sou um menino abençoado, legal, que trata as pessoas com educação e tudo mais, foi a minha mãe que deu. E a minha esposa, ela está sendo chamada para administrar isso, para me mostrar um outro lado também, de que a minha mãe não me mostrava, que a mãe, ela te dá tudo. A mãe, ela te acha lindo em tudo. A esposa, ela entra em contradição muitas das vezes. Ela te ensina o lado ceder. Eu tenho que ceder nisso, eu tenho que ceder naquilo, para alcançar a felicidade no casamento. E eu cresci lá no Porto, eu fui vendido no Porto, com a esperança de chegar jogando e tudo mais, mas não foi da forma que aconteceu. E mais uma vez, eu vi que quando você cuida das coisas do Senhor, Ele cuida das suas. Eu passei 1 ano e 6, 7 meses no Porto, joguei até bastante partidas, joguei umas 54 partidas pelo Porto. Tinha dias que eu chegava na convocação, olhava e meu nome não estava. Eu ia para casa com o coração, a minha esposa não via. Eu ia para casa no carro, botava o louvor no último tom e ia chorando para casa assim, por que isso agora? Por que agora? Não estou indo, fui contratado para jogar, as coisas não estão fluindo, por quê? E chorava, chegava em casa, ela nem, no começo ela perguntava até, e aí foi? Depois ela já reparava da forma que eu chegava em casa, ela nem me perguntava mais.
Ela sabia quando eu ia e quando eu não ia para o jogo, que meu coração ficava triste. Mas até nessa situação eu encontrei um refúgio que era o Senhor. Eu comecei a ministrar jovens em Portugal. O pastor da igreja onde eu ia, que era Shalom, ele me deu os jovens para cuidar. E a gente tinha um cuidado muito lindo. Foi uma fase linda que eu vivi com o Senhor lá em Portugal, porque a minha esposa, eu e ela tínhamos um carro. Cada um tinha um carro, a gente tinha uma Kombi ainda que a igreja tinha, e a gente tinha que buscar todo mundo no dia de culto jovem, busca aqui, busca ali, porque a situação financeira de Portugal não é das melhores, as pessoas que vivem lá não têm condição de ter carro, essas coisas, e a gente buscava cada um na sua casa e era maravilhoso. A gente ficava ali em comunhão, se alegrava, cantava, louvava, depois todos juntos ceávamos, comíamos e levava cada um para sua casa, e aquilo confortava o meu coração. Eu ia para o treino e muitas das vezes com vontade de matar um, esganar um, nervoso, porque não ia para jogo, não fazia nada, mas eu lembrava que eu tinha um testemunho a zelar, que eu tinha um Deus, que eu não podia chegar lá, que na época eu falava para o Walter, que está hoje lá no Goiás, com o Fernando, os meninos que estão lá até hoje, o Hulk, falava muitas das vezes de Deus para eles, e era muito contraditório se eu chegasse na hora de um treino e desse um chutão para lá e apelava, xingava com um aqui, xingava com outro ali, mas que Deus é esse que você está falando? Então eu muitas das vezes me contia naquele momento e ficava, tem que zelar pelo Evangelho, mas saía dali eu chorava, e chegava aos pés do Senhor no culto à noite, dos jovens ou não jovens, eu me derramava, e era aquilo que me sustentou, aquele tempo todo que eu tive em Portugal. É o Senhor quem te sustenta. Nos momentos mais difíceis da sua vida, a gente costuma dizer isso, e a realidade é que você fala, no momento que eu mais precisei daquele amigo, aquele amigo não estava do meu lado. No momento que eu mais precisei daquela pessoa, aquela pessoa não estava do meu lado. Eu queria te dizer uma coisa, essa pessoa é um ser humano, ela é falha, ela erra, ela tem de repente os mesmos defeitos que você, ela pensa também da mesma forma que você. Quando eu mais precisava, ela também não estava do meu lado. Mas você pode recorrer a um que se chama Jesus Cristo, que Ele deu a sua vida. A palavra do Senhor diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para morrer por mim e por você. De repente você nunca entrou numa reunião, você às vezes veio aqui com outros intuitos, mas o Senhor, enquanto eu comecei a ministrar aqui, tem alcançado o teu coração e tem te chamado para viver essa experiência. Dá essa oportunidade para Ele entrar na sua vida, porque como eu falei, Ele te ama. Jesus Cristo, o amor dele não se tem como mensurar, é um amor que a gente não se explica, é um amor que não tem tamanho. Ele te ama independente daquilo que você faça. Foi como eu falei, Ele te ama. Se você acerta, Ele te ama. Se você erra, Ele te ama. Jesus Cristo, Ele se deu por mim e por você. Muitas das vezes a gente pensa, nosso pecado, quando a gente ouve as histórias de Jesus Cristo, nosso pecado matou Jesus, o pecado da humanidade matou Jesus, fulano de tal matou Jesus, Herodes matou Jesus. Mas a gente pode pensar também de uma outra forma, que Jesus, Ele quis se dar, Ele quis morrer por mim e por você, para demonstrar um amor que não se pode explicar. Nessa noite Ele te ama. Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus através de um amigo. Você foi convidado aqui, não foi à toa. Você foi convidado aqui essa noite para que hoje você tivesse um encontro com Jesus Cristo. Um dia eu tive um encontro com Jesus. Por mais que jovem eu cresci na igreja, mas sempre tem aquele dia que você fala, esse dia eu tive um encontro com Deus.
O Zé Roberto teve um encontro com Deus, o Marcelo teve um encontro com Deus. Eu falo deles porque também são referências. Eles também um dia tiveram um encontro com Deus, escolheram viver para Cristo. E muitas das vezes as pessoas podem pensar, gente, mas esses caras são loucos. Tem uma situação financeira privilegiada, tem fama. Por que eles não vão curtir a vida? Tantas mulheres em cima deles, tantos fotógrafos em cima deles, tanta coisa em cima deles, e por que eles não querem viver para Jesus Cristo assim, dessa forma? Eu digo para vocês que se não fosse tão bom viver para Cristo, eu não viveria. Se não fosse tão maravilhoso e prazeroso viver para Cristo, nenhum de nós viveríamos. Certo é um desafio, não é fácil. A palavra do Senhor diz que aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Viver para Cristo não é fácil. A gente sabe que não é fácil, porém é prazeroso. Porém, isso te traz uma felicidade que é eterna. O mundo gosta de tudo que é momentâneo, que é tudo que é passageiro. Eu vejo muitos e muitos colegas, não só no Grêmio, mas em todos os lugares que eu passei, querendo viver prazeres momentâneos, e vivem prazeres momentâneos, mas depois estão com a vida toda destruída. Muitos deles não conseguem se deitar do lado de sua esposa com a consciência tranquila. E isso é viver com prazer? Muitos deles gastam dinheiro, fortuna, com tantas coisas fúteis. E quando coloca a sua cabeça no travesseiro, pensou que tem inúmeras contas para pagar e não tem mais dinheiro. E isso é viver com prazer? Esbanjar aquilo que não tem? Enganar a pessoa que você vive do seu lado? Ir para uma noite, beber todas, chegar no outro dia com dor de cabeça. E muitas das vezes envergonhado porque nem sabe o que fez. As pessoas olham para você, caraca, ontem você fez isso, aquilo outro, não sei o que. E você fala, eu não. E eu te pergunto, isso é viver com prazer? Isso é curtir a vida? Será que curtir a vida é na empresa, às vezes, você fazer aquilo que não agrada ao coração de Deus? É você dar um mau testemunho? É você roubar um pouquinho aqui ou um pouquinho ali porque ninguém está vendo? Será que isso é legal? A palavra do Senhor que diz que nada foge aos olhos de Deus. E voltando àquilo que eu falei, que tudo que você plantar, você vai colher. Não plante isso na sua vida. Não plante isso na sua empresa. Não plante isso nos seus negócios. Procure viver, por mais difícil que seja, procure viver esse caminho de plantar coisas boas. Procure viver esse caminho de ser fiel e sincero com seu cônjuge. Procure esse caminho, de mais difícil que seja, você olhar para amanhã, o trabalho de manhã. Então, por que eu vou sair hoje? Vou quebrar tudo na madrugada aí? Você que é jovem, escolha o caminho mais difícil. A palavra do Senhor fala em Mateus que existem 2 caminhos. A palavra do Senhor diz que entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entrarão por ela. O Senhor, quando Ele falou dessa parábola e essa palavra, quando Ele fala, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são o que entrarão por ela. Ele já sabia, desde a antiguidade, ele já sabia que muitos escolheriam viver uma vida onde não deve satisfação para ninguém, onde você chega na sua casa, você não precisa dar satisfação para sua esposa,
onde você muitas das vezes nem ajoelha para agradecer a Deus pela vida que você tem, pelo salário que você tem, pelas mordomias que você tem. O Senhor já sabia disso há anos e anos atrás, por isso Ele falou: largo é o espaçoso que leva à perdição. E são muitos que vão entrar por ele. Infelizmente, são muitos que vão entrar por ele. Muitas das vezes, quando eu olho colegas meus, amigos meus, indo por esse caminho, por mais que eu não chore com lágrimas, meu coração dói, porque eu sei que isso vai levar... Porque eu conheço, porque aquilo que ele planta, ele colhe. Se ele tem plantado traição, ele vai colher traição. Se ele tem plantado desconfiança, ele vai colher desconfiança. Se ele tem plantado enganação, ele vai colher enganação. E muitas das vezes a gente tenta alertar e as pessoas não querem dar ouvido. E o nosso coração dói, o nosso coração chora. Por isso, eu queria falar um pouco da minha vida hoje aqui, essa noite. Porque errar, eu já errei muito, continuo errando, vou errar. Não sou perfeito. E nem estou aqui pedindo para que você seja perfeito. Mas a palavra do Senhor diz: sede santos como eu sou santo. É isso que nós temos que buscar, a santidade no Senhor. Tentar ser uma pessoa melhor. Se hoje a gente errou nisso, vamos tentar amanhã, diante desse mesmo problema, não errar na mesma coisa. Foi assim que eu cresci. Se hoje eu errei fazendo isso, amanhã, se eu me deparar com aquilo, eu vou tentar fazer de uma forma diferente, para agradar o coração de Deus. Porque Ele tem me dado o ar que eu respiro, Ele tem me dado saúde, Ele tem me dado tantas coisas. O Senhor nunca me deixou faltar nada. E se você olhar para a sua vida, você vai ver que o Senhor nunca te deixou faltar nada. Por mais problemas, dificuldades que você tenha passado, no final, o Senhor sempre preparou algo melhor para você. Por isso hoje você está aqui são, bonito, está elegante. O Senhor que te trouxe essa noite aqui, é o Senhor que tem te ajudado. Falar do amor de Cristo no meio do futebol é difícil. A gente procura não falar muito, porque eu não quero sufocar a vida de ninguém. Eu não quero chegar para um amigo meu e colocar Jesus Cristo dentro da cabeça dele. Eu não quero essa noite chegar para você aqui e colocar Jesus Cristo dentro da sua cabeça e falar: não, você tem que viver com Ele, aceite Ele, senão você... Não. O que a gente tem que fazer é com o nosso testemunho mostrar Jesus Cristo em nós. Como eu falei, com 15 anos, um amigo meu falou: ora pelo meu joelho. Por que ele falou isso? Porque ele viu Cristo em mim. Porque às vezes o evangelho falado, muitas das vezes não é aquilo que você vive. Então a gente tem que procurar viver o evangelho, para que as pessoas olhem para a minha vida e falem: caraca, mano. Para que as pessoas olhem para a vida do Zé. Eu costumo falar, o Gabriel estava passando por uma situação difícil, um menino abençoado que vai na reunião de segunda-feira com a gente, é um menino de Deus. E ele vivendo uma das suas melhores fases na carreira, porque veio de um clube pequeno, que era o Lajadense, e para o Grêmio. E quando estava jogando, tendo uma sequência de titular, ele rompe o ligamento do joelho. E aí o que a gente vai falar numa hora dessa? O que a gente vai chegar para ele e falar? O mais importante é que ele tenha o Senhor Jesus Cristo no seu coração. E ao invés dele, como muitos que eu já vi, vivendo uma melhor fase, tendo a oportunidade da vida, e acontece o que aconteceu com ele, e muitos aqui acontecem coisas bem menores, já amaldiçoa o Senhor. Fala: Senhor, por que eu estou vivendo isso? Se o Senhor existisse, eu não estaria vivendo isso. Se o Senhor existe, por que eu estou vivendo essa situação agora, Souza? Porque o meu casamento está destruído. Se o Senhor existe, por que eu estou vivendo isso? Porque minha casa está uma bagunça. E ele, numa das nossas reuniões, ele já estava com o joelho ruim. E a gente conversou com ele. E eu falei:
é um exemplo ver o Gabriel dessa forma. Ele chega no clube e sorri, as pessoas olham para ele e ele dando um testemunho maravilhoso, porque ele poderia estar reclamando da vida. E ele chegou na reunião e chegou a se emocionar e chorou e falou: só eu sei como dói dentro de mim passar por isso tudo. Só eu sei como está doendo. Eu choro, muitas das vezes não dá vontade de orar, eu fico triste, mas eu coloquei no meu coração um propósito de, em meio a isso tudo que eu estou passando, chegar no clube e as pessoas olhar para mim e falar: gente, ele tem alguma coisa diferente. Como é que ele está machucado, rompeu o ligamento do joelho, a oportunidade da vida dele, e ele está sorrindo, e ele está brincando. É nesses pequenos detalhes que eu e você e ele ganhamos almas para Cristo. Não é forçando o Evangelho, não é forçando Jesus Cristo na sua vida. É o Espírito Santo de Deus que está aqui essa noite, está ministrando cada coração que aqui está. Ele não te trouxe aqui à toa. Você pode até achar que você veio aqui para ver o Souza, ou até o Zé, ou o Marcelo, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui essa noite para ter um encontro com você, porque você necessita desse encontro. Você necessita desse encontro. A sua vida precisa tomar um rumo diferente. Por mais que você tenha uma situação financeira maravilhosa, por mais que você tenha casas, lojas, empresas, mas chega um momento que você olha para isso tudo e fala: para quê? De que vale isso tudo? Se meu coração está apertado, se na minha casa eu não tenho paz, se no meu trabalho ninguém me respeita, se eu não sou um bom administrador, por mais que eu pense que eu sou, as pessoas olham para mim e falam que eu não sou. E eu tenho isso tudo para quê? A palavra do Senhor diz que de que vale o homem ganhar o mundo, de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. De que vale eu e você adquirir todos os bens que tem aqui na terra, se a nossa alma não reconhecer Jesus Cristo, não dá lugar a Ele, para Ele fazer algo diferente na nossa vida. Eu dei lugar a Jesus Cristo um dia, e Ele fez algo maravilhoso na minha vida. Eu queria deixar um versículo para vocês aqui, meditarem em casa, que está lá em João, capítulo 2. Vocês não precisam nem de abrir. Quem tiver alguma coisa, só anote aí em um papel, que eu vou ler para você, e para que você possa meditar na sua casa. Que está lá em João 2. Que fala assim, eu vou ler: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste agora o bom vinho. Essa palavra eu separei para deixar para o final, porque ela diz aqui que Jesus foi convidado para uma festa, para um casamento. Antigamente o casamento ele durava em torno de 3 a 7 dias, nessa época, e era uma vergonha imensa se faltasse qualquer coisa. O noivo era mal falado, e é como hoje também, se eu e você
ou ao próprio gerente, o dono desse estabelecimento, se ele fizesse essa festa e faltasse algo, é uma vergonha. E naquela época também era uma vergonha para o noivo. E acabou faltando a água, acabou faltando vinho no meio da festa. No meio da festa que eu digo, já era para ir para o terceiro dia. E eles não tinham mais vinho para dar para os seus convidados. E a palavra do Senhor fala aqui em João 2 que existia um homem que foi convidado para aquela festa. E o nome dele era Jesus Cristo. Agora eu te pergunto, imagina se Jesus Cristo não tivesse sido convidado para esta festa. Como ficaria o noivo? Sem vinho. E o vinho, ele representa a alegria daquela época. O vinho, ele representava a alegria, ele representava a bonança, ele representava muitas coisas boas. E se faltasse o vinho na festa, a festa acabaria. Poderia faltar tudo, menos o vinho. Mas Jesus Cristo foi convidado. Eu não sei por quem. Aqui fala que a mãe dele estava lá. E Jesus Cristo foi convidado. Eu não sei quem te trouxe aqui essa noite. Eu não sei quem foi o convidado. Quem te convidou para que você estivesse aqui essa noite. Mas eu quero te dizer que se você chegou aqui e se está faltando algo na sua vida, Jesus Cristo está presente nesse lugar. E Ele tem todo o poder de transformar água em vinho. Ele tem todo o poder de transformar a sua situação em algo que você nunca pensou. Como eu falei, você pode ter tudo, mas existe uma coisa que só Jesus Cristo pode te dar. E ela se chama a paz que excede todo entendimento. Essa paz, como eu falei, ela não vem somente quando eu faço gol. Como ontem a oportunidade apareceu e eu faria o gol. Ela não vem somente quando na final da Copa do Mundo Sub-20 que eu fui, eu perdi o pênalti. Ela não vem somente quando eu faço o pênalti, o gol. Essa paz, ela excede todo o entendimento e ela está comigo, independente do que eu vivo. Se eu fiz o gol ou não, essa paz está comigo. Quando eu cheguei no Vasco, o Carlos Alberto, na época que ia para a igreja comigo, ele perguntou: Souza, você me perde o gol e a câmera te focou e você levanta a mão para o céu e fala toda a honra e toda a glória seja para você. Você está brincando comigo? Final de Copa do Mundo, todo mundo vendo, você fala que toda a honra e toda a glória seja comigo. Eu falei, claro, Carlos. Eu aprendi a glorificar o Senhor não somente nos momentos bons. Jesus Cristo, Ele é o centro de tudo. Se eu estou bem no meu trabalho, o Senhor seja glorificado. Se eu estou mal no meu trabalho, o Senhor seja glorificado. Se a minha empresa vai bem, glorificado seja o Senhor. Porque quando a gente tem essa paz que excede todo o entendimento, a gente tem a certeza que tudo aquilo ali é momentâneo, aquilo vai passar. Mas quando a gente não tem essa paz que só Jesus Cristo pode te dar, a gente faz como muitos. Se eu perco um pênalti, eu xingo todo mundo, eu fico de cara emburrada. Se eu perco aquele gol, eu fico de cara emburrada, eu nem vou na reunião de segunda-feira na Donep, eu estou com vergonha, todo mundo vai ficar me zoando. Não, a paz do Senhor, ela excede todo o entendimento. E ela está aqui essa noite. Você, conhecedor ou não da palavra, Jesus Cristo quer ter um encontro contigo essa noite. Ele quer mudar o seu viver. Jesus Cristo foi convidado para aquela festa. E antes mesmo que eu viesse aqui, eu tenho certeza que os diretores, todos estão aqui, que já vieram outras vezes, convidaram Jesus Cristo para essa festa. De que forma, Souza? Jesus foi convidado para essa festa. Em cada oração, a gente chama: Senhor, vem nesse lugar. Senhor, por mais que eu fale, eu não tenho o poder de entrar no teu coração. Por mais que saiam palavras bonitas da minha boca, eu não tenho o poder de entrar no fundo do teu coração. Só quem pode isso
É o Espírito Santo de Deus através de Jesus Cristo. E é por isso que a gente convida Ele todos os momentos. Senhor, vem nesse lugar. Traz a Tua presença nesse lugar. Para que os corações que aqui estiverem possam sentir essa mesma presença, essa mesma paz que o Souza, que eu sinto, independente da situação. Jesus Cristo tem mais para você. Ele não quer somente que você viva essa vida aqui na terra, achando que um dia ela vai acabar e você vai morrer e você não sabe o seu futuro. Jesus Cristo quer que você viva o melhor dele nesta terra. E que quando você partir daqui, você tenha certeza da sua salvação. Você tenha certeza que se você sair ali fora e acontecer qualquer coisa com você, como nós estamos sujeitos, eu estou sujeito a isso. Por isso eu saio quase todos os dias, eu não vou mentir, tem dias até que eu esqueço. Mas sempre quando eu entro no carro, na minha mente, Senhor, guia-me. Guia-me. Porque nós somos pó, a palavra do Senhor é clara, nós somos pó. E por pó nós voltaremos. Eu não sei qual é o propósito do Senhor na minha vida. Enquanto eu estiver nesta terra, eu quero fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. É para passar para vocês essa mesma graça, essa mesma paz que eu sinto. Não é porque eu tenho uma situação financeira boa, porque inúmeros amigos meus tomam remédio, tarja preta, para dormir, porque não tem paz, tem dinheiro, mas não tem paz. A Europa, o maior índice de suicídio é na Europa. Por quê? Se a Europa é um país subdesenvolvido, agora está passando uma situação difícil sim, mas antes era um país de subdesenvolvidos, o salário mínimo em certos lugares era 12 mil euros e as coisas fluíam. Por que tanta gente se mata? Porque a Europa carece do amor de Deus. O Brasil tem isso farto, de sobra. Vocês, em qualquer lugar como hoje aqui, vocês podem estar ouvindo essa palavra que pode mudar o seu futuro. Eles não têm. É raro. E aí eles se matam. Eles olham para um problema deles e esquecem que existe um Deus maior que o problema que eles estão vivendo. E eles tiram a sua própria vida, achando que com aquilo vai acabar o tormento, vai acabar. E não é dessa forma. Jesus Cristo quer que você olhe para a situação que você está vivendo hoje e fale assim, não, eu vou passar por isso, de cabeça erguida, glorificando o nome do Senhor. E lá na frente, como o Souza passou por tudo aquilo, foi humilhado, não queriam trabalhar com ele. Os empresários diziam que eu só vivia machucado, que meu futuro era incerto. Eu ia para minha casa, lá em São Gonçalo, onde eu vivia, e passava sempre com gesso no braço, gesso na perna, e muitas pessoas riam de mim. Como que esse garoto quer ser profissional? Só vive machucado, parece de vidro. Mas hoje eu estou aqui para a misericórdia do Senhor. O Senhor me sustentou até aqui. E esse problema que você está passando é passageiro. Basta você olhar para Ele com o olhar de Jesus Cristo. Tira o seu olhar humano, que o olhar humano vai falar, você não consegue, sai disso, vai para outra, esse casamento já está destruído, arruma outra. Sai desse casamento, só problema, só briga. Esse trabalho, seu chefe não te dá uma moral, não te dá um bom dia, sai daí. Seu empregado só te dá problema, você não é um bom chefe, não. Olha com o olhar de Jesus Cristo. Olha para o seu casamento e fala assim, tem jeito sim. Tem jeito sim. Se Jesus Cristo entrar como Ele entrou neste casamento, como Ele entrou na minha vida, eu tenho certeza que se Ele entrar na sua situação, Ele vai transformar. Eu não tenho dúvida disso. Eu falo isso com certeza e propriedade, porque eu vivo isso. Eu tenho amigos ao meu redor que vivem isso e me dá a liberdade de poder citá-los. O exemplo do Zé Roberto. Muitos olham para a situação dele e falam, como? Por quê? Ele está vivendo isso. Cara, exemplo. Por que viver isso? Mas independente do que ele viva, ele glorifica o Senhor. Eu nunca vi o Zé Roberto reclamar de nada. E aí eu falo do Marcelo também, que muitos podem pensar, pô, o cara agarrou o ano passado, deu a vida, estava ali. E esse ano tiraram ele. Mas eu olho para a vida do Marcelo, eu nunca vi o Marcelo reclamar da situação.
Essa é a diferença dos que servem para os que não servem. Por muito menos já chegaram aos meus ouvidos e falaram: nossa, essa minha vida está tentando me dar moral, me tirou injustamente, fizeram isso, fizeram aquilo outro. Por muito menos. E eles não, eles permanecem firmes, porque eles têm certeza que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir a promessa que fez a cada um deles. E Deus, Ele quer te dar essa certeza essa noite. Queria que você levantasse as suas mãos para o céu, todos, sem exceção. Que todos fizessem essa oração. Fechasse os seus olhos e se conectasse com o Espírito Santo de Deus que está aqui nesse lugar. Dê oportunidade para Ele entrar no teu coração e transformar aquilo que precisa ser transformado. Não basta ter dinheiro, não basta ter fama. Tem que ter Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo nós não somos nada. Eu não estou falando aqui de religião, não. Eu não estou falando aqui de doutrinas, nem de congregações, de igrejas, não. Eu estou falando de Jesus Cristo. Ele é o foco, Ele é o começo e o fim. A palavra do Senhor fala que Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Queria que você fizesse uma oração comigo essa noite, repetisse as palavras que eu vou falar. Independente se você já está há ano na igreja ou você é a primeira vez que você frequenta a uma reunião, eu queria que você fizesse essa oração comigo e dissesse: Senhor, muito obrigado, por mais uma oportunidade que o Senhor tem me dado de transformar a minha vida. Eu quero dizer que eu te amo. Eu não vivo sem você. Eu queria pedir que o Senhor entrasse no meu coração nesse momento e transformasse a minha situação. Eu te aceito de todo o meu coração, de todo o meu ser, de todo o meu entendimento. E confesso com a minha boca que só o Senhor é Deus. E uma salva de palmas para o Senhor essa noite.